do Mix Café desta manhã. Augusto. Verdade, hoje na entrevista do dia, nós estamos recebendo aqui o prefeito eleito de Rio Grande, o deputado Fábio Branco. Em primeiro lugar, parabéns pela vitória e bem-vindo ao programa. Uma avaliação dessa campanha aí, foi uma campanha diferente, né, prefeito? Muito. Primeiro eu queria te dar um bom dia ao Augusto, a todos que estão nos ouvindo, né? Agradecer a oportunidade. Eu queria dar os parabéns a todos vocês, né? Pela cobertura, a oportunidade também que nos deu, né? Para que a gente pudesse passar a nossa mensagem também, né? Eu sei que eu fiz até acho que 12 minutos de... Uma gravação. 12 minutos de uma parte do nosso plano de governo, e que tudo isso é importante para que as pessoas possam, naquele momento, entenderem o plano de governo e poderem optar, né, para que possa escolher com tranquilidade e com conhecimento. Então, agradeço isso. Uma eleição muito diferente, Augusto, assim, para mim pessoalmente, né? Primeiro pela situação da pandemia, né? Essa vai ficar na história para todos nós, né? Uma eleição que no início nós não sabíamos como é que ela ia desenrolar, né? Porque não sabia como é que nós tratar. Hoje nós temos as redes sociais, que se usa bastante, mas sabe que eu sempre muita dúvida sobre isso, né? Até usei as redes sociais, mas depois de concluir essa eleição, eu digo que ainda eu sou do modo tradicional. O pessoal precisa do contato, né? Da palavra, do olhar, do cumprimento mesmo. Dificuldade, as pessoas querem um carinho, né? É isso aí. E outra coisa, né, Augusto? Para mim também, por tudo que eu passei, entendeu? Por uma situação que eu digo que acho até deveria ser desnecessário o que eu passei, tendo em vista, pensando numa situação de processo, né? Eu não vou entrar no mérito, né? Eu já disse a minha posição, né? Não tenho receio, não tenho medo, não tem nenhuma prova sequer que me faça que eu tenha preocupação, então eu tenho tranquilidade. Mas analisando, e eu até isso na campanha, agora estou dizendo, eu acho que é a primeira entrevista que eu estou falando isso, né? Assim, publicamente. O que eu digo desnecessário? Porque um processo de 7 anos, tu deixar ou fazer um julgamento 30 dias antes das eleições, seja para condenar, que foi o caso, né? Seja para condenar, ou até mesmo seja, se fosse o caso, para absolver, para condenar que me prejudicou, teoricamente, eu digo não concordo com a decisão, respeito o judiciário, mas não concordo com a decisão do judiciário, e nós vamos reverter isso em segunda instância. Mesmo que fosse o caso, para me absolver, também eu entendia que não deveria. Fazer agora não. Porque seria uma coisa para me prejudicar, ou se fosse hoje para me ajudar. E quando tu está num pleito desses, acho que poderia ter esperado passar as eleições e ter feito o julgamento sem nenhum problema. Bom, só que isso, esse fato novo dessa eleição, para mim, fez com que aí eu tivesse que me usar muito mais do modo tradicional, porque o que tu dissesse foi que eu fiz, entendeu? Eu tenho minha consciência tranquila, e quando a gente tem a consciência tranquila do que a gente fala, a gente vai conversar com as pessoas no olho a olho. E foi o que eu fiz, entendeu? Desde o primeiro dia a gente foi medindo, a gente foi testando, a gente foi indo, a gente foi conversando, a gente foi caminhando. Tu sabe que chegou uma hora que não teve mais controle, entendeu? Eu caminhava dia e noite, eu andei muito, né? Visitei, talvez alguns bairros não consegui ir tudo, mas eu me esforcei muito. Então, não teve nenhuma reunião que eu deixei de ir, não teve nenhum encontro que eu talvez não tenha provocado que fosse meu interesse. Eu fui nas indústrias da Barra, me colocar à disposição e falar um pouco, e até esses encontros eu abria a conversa, entendeu? Se tiver alguma dúvida, que perguntem. Então foi talvez a eleição desde a que eu concorri diretamente em 2000 até essa, foi talvez a que eu tenha trabalhado mais,
porque também da necessidade para que a gente conseguisse não só levar essa mensagem do que era o nosso propósito, do que nós estávamos querendo para o futuro da cidade, qual era o nosso plano de governo, que não era um projeto pessoal e que principalmente para que eu pudesse falar com o maior número de pessoas e coisa. A cada dia que passava, a cada dia eu via e cada dia eu disse até, eu acho que até numa coisa, se eu tinha dúvida, né, e tive muita dúvida se eu deveria concorrer ou não, a cada dia que eu andava na rua, eu estava convicto de que eu tinha tomado a melhor decisão. Porque o carinho, o respeito, a confiança, a fé que as pessoas estavam depositando em mim, que a gente notava isso na rua, realmente não tem, não poderia nem ter pensado em não ter concorrido, achar que isso seria ruim para mim. Ou não sei se vai ser ruim para mim pessoalmente ou não, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Agora, hoje eu estou convicto que isso é necessário. O que sai desse legado, né? Do meu comprometimento, que eu digo que eu não posso decepcionar. Nunca decepcionei, nunca trabalhei para decepcionar ninguém nessa vida pública toda que eu tenho. E não vai, agora sim, foi uma eleição para mim diferenciada de todas elas, não só pelo trabalho, mas por aquela acolhida que eu tive, que eu vou ter que trabalhar muito, vou ter que me empenhar muito, vou ter que me dedicar muito para que a gente possa corresponder a essa expectativa. Resolver tudo, não tem como resolver, e até não criei essa expectativa, né? Eu digo, não fui daqueles que vou prometer mundos e fundos e que até o dia 31, que eu acho que também não é só isso, nós temos soluções também, que não é só problema, e a partir de 1º de janeiro nós vamos ter só soluções. Eu acho que tem coisas boas que foram construídas, né? Eu sempre digo que cada governo que passa faz alguma coisa e o outro que vem pode fazer outras coisas, porque aquilo já foi feito, né? Então, algumas coisas, mas a partir de 1º de janeiro vamos realmente aí organizar para que a gente consiga dar aí atender essa expectativa da população rio-grandiana. Bom, e as principais ações aí, está vendo que o prefeito Alexandre já colocou à disposição aí fazer a transição, né? Deve ser realizada uma reunião em seguida, hein? Eu recebi uma ligação ontem, né? Uma ligação ontem do prefeito, né? Me cumprimentando e já se colocando à disposição, então isso é importante. E até eu já tinha me perguntado, né, se eu digo que como é que nós íamos fazer essa transição, se o problema da eleição afetaria, e eu disse em hipótese nenhuma, né, até porque o período da eleição é que nós disputamos, nós discutimos, mas passou as eleições, tenho certeza, né, seja da minha parte, ao contrário da minha parte, nós vamos ter total necessidade e nós vamos ter disponibilidade de diálogo com todos, então essa é a nossa parte. Mas o prefeito Alexandre já, ontem na própria conversa, né, que nós tivemos, ele já se colocou totalmente aberto e possivelmente essa semana já faremos aí a primeira reunião, porque também eu preciso montar uma equipe mínima de transição, né, para nós pegar as informações do que está projetado para o início do ano, as informações para que a gente possa nos aprofundar um pouco mais da realidade e daquilo que nós pretendemos aí a partir de janeiro tocar para frente. Então faremos isso possivelmente essa semana. E nós temos o verão aí, né? Sim, tem muita coisa. Muita coisa. Não, e nós temos assim, nós temos o verão, nós temos a pandemia, né? Nós temos a saúde, nós temos a educação, né? Nós temos aí tendo em vista aí como é que está sendo planejado. Então realmente tem algumas ações a curto prazo que elas precisam ter uma atuação mais urgente, mais prioritária. Bom, uma das coisas que há muita reclamação, principalmente dos empresários que tentam trabalhar em Rio Grande, diz a respeito da burocracia. E eu vi na tua campanha que tu vais meter a mão firme nessa situação aí no sentido de trazer novos investimentos para a cidade. Né? Ontem mesmo já fiz uma reunião com o Sebrae, né? Já passei uma missão para eles, eu quero referências no Brasil inteiro, né, de alteração de legislação, modernização de legislação, desburocratização desse processo. Eu quero fortalecer essas parcerias para que a gente possa trazer ótimas referências. Eu sempre digo, não adianta querer inventar roda. O que eu digo, e quem me acompanhou em toda a campanha, o que eu mais falei foi da desburocratização, e o que eu mais falei disse que eu vim para me incomodar com a burocracia, porque eu acredito que a burocracia seja o maior entrave do desenvolvimento hoje. E realmente dificulta o investidor. Então eu quero, como eu dizia, nós temos que criar um ambiente receptivo ao desenvolvimento.
nós vamos cumprir as leis, nós vamos ter todas as obrigações, mas nós vamos tratar quem queira investir em Rio Grande como ele merece. É muito difícil hoje empreender no Brasil, é muito difícil hoje no Brasil ser um empresário com as dificuldades que nós temos, e o poder público não pode atrapalhar. Se ele não pode ajudar, ele não pode atrapalhar. Então o primeiro passo que nós vamos dar vai ser não atrapalhar. E o segundo passo, aí depois da organização, de mudança talvez de legislações que nós queremos fazer, que ela seja mais transparente, né, com menos capacidade de interpretação das pessoas, e principalmente com prazos. É isso que eu quero, vamos trazer de inovação. Nós temos uma lei de liberdade econômica que foi aprovada a nível nacional, né? Que ali tem alguns parâmetros importantes, né? Até mesmo de algumas dispensas que hoje para os pequenos empreendedores já tem, mas o que eu quero trazer é, no mesmo enfoque da nacional, também trazer para o município. Então, o município precisa ter prazo de resposta. Se em determinado projeto, aprovação de um loteamento, aprovação de uma unidade residencial, ou uma abertura de um alvará, ou de um negócio da liberação de um alvará, um licenciamento ambiental, seja o que for, quem entra com o processo, se ele entrou com documentação tudo certo, ele precisa saber em quanto tempo o poder público está apto a responder para ele. Se ele não responder nesse prazo, autorizado está a poder trabalhar, desde que tenha um responsável técnico e desde que esteja dentro daquilo que a lei obriga. Então, é isso que nós queremos fazer. O contribuinte, né, o munícipe, ele precisa ser também, o poder público precisa olhar como a justiça olha para nós. Desde que prove o contrário, todo mundo é inocente. Então, todo mundo é sério, entendeu? O que tem que fazer, quem não for, tem que ser tratado como tal. E é isso que, muitas vezes, o poder público não tem capacidade de fazer a fiscalização, porque fica em cima da documentação, fica na burocracia. A burocracia mata, entendeu? A burocracia... Então, o que nós temos que ter? O uso da tecnologia para agilizar. Nós temos que descentralizar os atendimentos. Então, hoje, a vida das pessoas está na palma do telefone, na palma da mão no telefone. E é isso que nós vamos perseguir. As pessoas têm que resolver os seus problemas. Então, se tiver que... Esse é o nosso objetivo, agendar uma consulta. Telefone. Nós precisamos ter um atendimento, uma certidão negativa na secretaria. Telefone. Nós precisamos protocolar, escaneia. Ah, não tenho. Pô, tem lan house, tem... Não... Bom, se não tiver, vai ter uma pessoa lá para atendimento. Então, esta tecnologia, essa modernidade, essa facilidade, nós precisamos trazer. Por isso que nós vamos trazer muitas referências, vamos trazer parcerias, vamos trazer consultorias para que a gente possa, dentro da lei, não quero burlar nenhuma lei, não quero... Agora, isso que eu digo, eu quero ser referência positiva dentro daquilo que eu entendo que é o mais hoje preocupante para nós, que é a geração de emprego. Então, vou me dedicar muito para que a gente possa trazer investimentos grandes. Então, eu quero ser conhecido, eu quero, pessoalmente, que a nossa cidade seja conhecida como uma cidade boa de se investir. É isso que nós vamos nos empenhar, nos dedicar para que a gente consiga gerar emprego. Porque, Augusto, primeiro que a gente vive um problema do desemprego muito alto. Quando tu tem um emprego, a família está empregada, tu tem muito menos problema social. Tu tem menos problema de saúde. Muitas vezes essas empresas elas têm plano de saúde privado, então tu alivia o setor público, né? Tu tem um problema social menos, porque tu tem uma família estruturada, então tu tem a sobrevivência, então tu tem... E isso também é uma outra coisa que eu quero trabalhar, né? O fortalecimento da família, a importância da família, para que a gente diminua esses problemas sociais também na cidade. Então, eu digo, custei a decidir, mas depois de decidir, agora que me deram a chance, eu estou muito motivado para que a gente consiga fazer muita coisa. Para que a gente consiga aí dar devolver para Rio Grande a esperança. Depois vamos a um comercial, né? Intervalo comercial. E... Que continua conversando aqui com o Augusto Ferreira. Augusto... Uma das coisas mais que foi feita no teu último mandato diz respeito de mobilidade urbana. Inclusive, eu me lembro que naquela época, estavas quase terminando o teu mandato, né? Tinhas perdido a eleição,
e tu exigiu que a Rúbia, a equipe toda da Secretaria de Mobilidade Urbana, concluísse o estudo e o trabalho todo da Roberto Sokolsky. Foi feito o projeto, tu acabou entregando, né, tinha um financiamento pronto de 25 milhões, se não me falha a memória, para isso. E que, no fim, né, as duas últimas administrações aí acabaram perdendo o projeto, ninguém teve interesse de fazer. Eu acho que é uma das vias que vai acabar tendo que reassumir esse estudo, né, porque eu acho que é prioritário. Nós temos aí a RS, que depois a gente vai falar, mas a Roberto Sokolsky também é fundamental. Ela é fundamental. Tu colocou a palavra correta, porque o Rio Grande tem esses dois gargalos, né? 734 e a Roberto Sokolsky. E ela é necessária para destravar o crescimento de Rio Grande, o acesso a Rio Grande. Então, a Roberto Sokolsky assumiu esse compromisso, né, em campanha, né? Então, eu acho que foi o único candidato que disse que assumiria o compromisso de fazer e executar essa obra, e vamos trabalhar muito, né, para isso. Tu comentasse, então nós vamos atualizar esse estudo, né? Nós vamos rever o projeto que estava já em andamento, porque acredito que aquela região precisa se desenvolver. Agora, com o fórum se estabelecendo lá, nós temos condomínios novos saindo, tudo por aquele contorno. Nós necessitamos uma nova entrada e saída de Rio Grande, e duplicando aquele trecho, nós vamos realmente destravar, até mesmo já aliviando também a própria 734. Mas a 734 nós vamos falar um pouquinho agora também, mas esse é um compromisso desde o primeiro dia, já na prioridade de concluir o projeto e ir atrás do recurso para que a gente possa fazer essa obra o mais rápido possível. E a RS 734 vai ser aí uma parceria público-privada? Isso, na verdade ela nem é uma parceria público-privada, ela é uma parceria, ela é um mecanismo que o governo do estado tem de poder executar algumas obras a partir de entregando essa obra para a própria iniciativa privada fazer. E através de um convênio com FAS, né, que legalmente permite isso. Então, 2, 3, uma empresa, quantas empresas for necessário, o que a gente está trabalhando até já solicitei uma audiência com a refinaria novamente, então já estou trabalhando nisso, a refinaria, o Grupo Guanabara, a Avan, a Bianchini, não falei, mas vou falar com o Atacadão, que ali é um interessado ali. Daquele projeto, desde o tempo que estava na prefeitura, esse interesse fazendo. Isso, Então nós vamos pegar essas empresas, vamos fazer um pool de empresas, para que a gente consiga, através dessas empresas, daquilo que elas pagarem a obra, eles vão deduzir do pagamento de ICMS. Então, acredito não. Nós vamos fazer essa obra, então, de maneira muito rápida. Quero fazer toda essa parte burocrática já a partir de agora. Já vinha trabalhando, agora vou intensificar, por isso que já estou agendando com a refinaria para pegar os dados dele, com essas outras empresas, os dados dessas empresas, passar para a Secretaria da Fazenda. Essa semana eu fico aqui em Rio Grande, estou para o Rio Grande, semana que vem eu devo ir a Porto Alegre, já para alinhar com o governador, com a Secretaria da Infraestrutura, a Secretaria de Transportes, né? E também a Secretaria da Fazenda, para que a gente consiga aí o mais rápido possível concluir. O projeto está concluído já, o que foi feito foi, eles refizeram o projeto, né? Até porque eu também acredito que ele vai ser mais simplificado e em melhores condições, porque o projeto original da duplicação, ele tinha as 4 pistas da duplicação e mais 2 pistas lateral. Nós entendemos que nesse trecho ali que está, nós tendo a duplicação, como nós já temos o outro lado, com um sistema de rótulas integradas, ele já nos atende bem e vai nos resolver esse problema, principalmente com o projeto, foi o que eu falei, com o projeto que nós pretendemos fazer com a duplicação da Roberto Sokolsky. Com a duplicação da Roberto Sokolsky, nós vamos aliviar bastante essas vias. Então, uma pista dupla, como já existe do Trevo até o Cassino, nos atende bem. Então, o orçamento já foi concluído, então o projeto já foi entregue desse primeiro lote, que é do Trevo até a junção, então vai resolver esse problema ali da junção. E aí já estou em tratativas já da empresa para fazer também o projeto da junção até o pórtico. E aí a gente tentar já com o governo do estado fazer toda ela. Por que eu te digo isso? E por que já estava na minha cabeça e hoje eu já posso dizer? Eu sei que o município entrou com um pedido de financiamento para o binário. Eu prefiro trabalhar com o governo do estado e com essa relação que nós temos. Vamos trabalhar porque o estado conclua a duplicação até o pórtico,
e eu pego esse financiamento e jogo na Roberto Sokovski. Ao invés do município se endividar fazendo uma obra que é do governo do estado, teoricamente, né? Faz uma do município. Faz uma do município, que ela é talvez importante igual, na mesma proporção. A Roberto Sokovski, ela tem a sua importância como a 734. Naquele projeto de 2012 tinha uma parceria junto com o DENIT, que o DENIT ia fazer pelo menos uns 3 quilômetros, não me falha a memória. Na verdade, o que eu consegui, na verdade, é um novo acesso para o Rio Grande pela 392. E aí sim o DENIT, claro que naquele momento nós estávamos com a duplicação e execução, então era mais fácil, era um aditivo que nós estávamos trabalhando. Seria uma alça de entrada que seria ali naquele antigo posto de combustível pela 392, e ela ia ligar, ia fechar, que era 1,5 km, aonde até estão fazendo uma estrada, agora onde está saindo um loteamento, pelo lado da linha férrea. Onde era o antigo terreno da Polícia Federal. Isso, bem ali a entrada e chegaria na Roberto Sokovski. Agora esse novo loteamento ali, quem passa por ali está vendo que está fazendo uma estrada ali, né? Então já está sendo feita a estrada, a gente já pode contornar de poder rever essa possibilidade de fazer um novo, pelo menos uma saída da cidade por ali, né? Diminuiria todo o trânsito ali pela Santa Rosa e a gente conseguiria fazer ali a nova saída por Rio Grande. Não entrada, porque agora fazer uma alça pela 392 é uma coisa muito mais difícil, muito mais cara, difícil, e nós não teríamos a disponibilidade do governo federal fazer a partir de um aditivo contratual existente. Então, nós somos muito realistas, então nós vamos ter que talvez ter uma solução mais simples, mas que funcione, né? Então esse é o propósito. Então o que eu tenho na cabeça é isso. Daqui a pouco nós vamos trocar o recurso de um financiamento para a execução da Roberto Sokovski, ao invés de fazer o binário, ou ao invés de fazer o binário, a própria duplicação da junção até o pórtico, nós vamos. Então isso já está na minha ideia de até o final do ano conseguir ajustar com o governador para que a gente amplie um pouco mais esse convênio e a gente consiga também, com a iniciativa privada, já fazer tudo isso. E aí nós conseguimos realmente destravar aí em termos de mobilidade de Rio Grande. Aí eu entendo que resolve. Eu já tinha, né, e tu conhece também um outro projeto, né, que eu também acredito que o Rio Grande não pode esquecer isso, que é o projeto Orla, né, de nós ter uma terceira via. Tanto que agora tem ali as obras na Incatecho ali, né, que vai sair agora. Mas o nosso projeto, o nosso conceito de projeto Orla, né, que nós até conseguimos aprovar um financiamento para a elaboração do projeto e depois se perdeu também, infelizmente, que era no início do trevo, na 734, tu ter uma entrada ali por trás do Rio Grande e tu fazer uma avenida, uma rua, contornando todo o Saco da Mangueira. Não só pela zona urbana aqui de Rio Grande, mas também pela zona, pelo porto de Rio Grande, que é o que eu também queria colocar, sempre defendi, né? Agora, acho que até talvez volte de novo essa discussão, porque, Augusto, a gente sabe o que é o ideal. Eu sempre gostei do ideal, entendeu? Mas eu também sempre fui muito prático na minha vida. Eu sempre gostei do que é possível fazer. Porque se tu fica no ideal, tu não faz nada. Quando a gente pensa, ou vai se imaginar, que o projeto do lote 4, 392, do Distrito Industrial, né? Do Distrito Industrial, lá daquela rótula, né? Ali da rótula que nós temos ali na frente da Termasa Tergraça, até o quilômetro 0, até o portão 4, se não me falha a memória do 4. Ali da QGI. A QGI, né? Ali no coisa, onde é o quilômetro 0 do final da rodovia. Que aí dá 8 quilômetros, eu acho. Nem sei se dá 8 quilômetros, acho que dá 5, 6 quilômetros. 6, vamos botar aí, de 5 a 8 quilômetros. O orçamento, há uns 3, 4 anos atrás, era 800 milhões para fazer essa obra. Não, sabes quando vai ser essa obra? Nunca. Não, e queriam fazer um absurdo. Um viaduto por baixo, para o caso do Polo Naval. Então vamos fazer uma obra vamos fazer uma obra mais simples, entendeu? E eu defendia lá atrás, ao invés de fazer por ali, fazer pelo contorno do Saco da Mangueira, que não precisa fazer nenhuma grande obra, porque aí tu faz uma obra simples, entendeu? De duplicação, de acesso, e aquilo ali, tem algumas ali que tu pode linkar e tu deixa um acesso secundário naquele trecho, mas que tu vai chegar pelo menos até ali, até o quilômetro 0, com uma obra bem mais barata,
porque tu não tem grandes obras de engenharia para fazer, né, e tu contorna muito mais fácil essas obras. Então, é o que nós queremos discutir, vamos sentar com o Estima, que tem feito um belo trabalho no Porto, integrar tudo isso, e nós precisamos ter uma solução. O que nós não podemos ficar é com aquele ali, o gargalo da chegada no Porto de Rio Grande, sem uma obra. Então, nós temos aí praticamente a duplicação já indo finalmente, talvez o ano que vem praticamente se conclua a duplicação, e nós ficar com aqui que é o gargalo principal, com esse problema que nós temos ali de via 1, 392, acesso aos terminais, poder fazer. Então, é isso que nós precisamos chegar. Nós precisamos pensar, encontrar soluções inteligentes, criativas e também viáveis, porque não adianta a gente imaginar que obras faraônicas ou obras muito caras ou que não são defensáveis financeiramente, eu até entendo, se o Brasil tivesse essa capacidade de fazer, seria ótimo, mas se fosse fácil, agora estamos aí, quanto tempo aí na duplicação da 116 a gente não consegue concluir. Então, eu acho que são algumas obras estruturantes que são necessárias para que a gente consiga aí resolver esse problema. Bom, uma das coisas que tu teve muita preocupação, e isso aí também acho que acabou repercutindo muito na votação que tu recebesse, é do funcionalismo público municipal, né? Tu foi o autor aí da Previrg, né? A Previrg começou a funcionar, e uma coisa que tem muita preocupação, principalmente para o pessoal que é aposentado, é como é que está a situação da Previrg, né? O município agora, recentemente, quis passar um aumento da contribuição de 11% para 14% dos salários ativos. Inclusive, parece que esse projeto está tentando voltar agora em dezembro, não sei se vai voltar para a Câmara. Como é que tu vê essa situação toda da Previrg? Eu acho que tem que se preocupar. A Previrg, como dissesse, por que nós definimos e decidimos fazer uma previdência municipal? Porque é bom para o funcionário, entendeu? Até fomos muito criticados, né? E na época a oposição votaram contra, né? Se usaram hoje, né? Hoje se usou aí para até se autofinanciar, né? Usando esse recurso, né? Porque tem 600 milhões. Mas não adianta ficar com o olho quanto tem de dinheiro. Aquele dinheiro é cálculo matemático. É para quando o funcionário entra e o funcionário sair, ter o dinheiro certinho lá da sua aposentadoria, ter a garantia de ser aposentadoria. Então, não é porque tem muito dinheiro que tem que se mexer. Tu tem um técnico, né, que é um calculatorial, né, que é feito anualmente para ver quantas pessoas entraram, quantas pessoas têm, qual a idade dele, quantos anos eles vão levar para se aposentar. Então, não tem segredo, não tem mágica, é matemática. Então, o que nos preocupa foi isso, porque teve uma redução da alíquota da patronal, né, se não me falha a memória, de 21 para 17. Isso já fez com que a arrecadação da Previrg diminuísse, né, porque isso era para pagar o passivo, né, que se tinha. Também teve a própria, não sei como vai ficar, nós vamos ter que se inteirar, né, e a gente sabe pelas informações que se teve, que deste ano não foi boa parte paga também da patronal também deste ano. Então, também tem essa situação passivo, que precisa, e tudo isso lá na frente vai ter que ser ajustado. O que foi diminuído, lá na frente vai ter que ser pago, seja, agora foi esse projeto, mas também vejo, porque tu tem que ter hoje um aspecto legal da equiparação nacional, né? As alíquotas mínimas das previdências é 14%. Tanto é que o governo do estado, e muita gente até me criticou, das votações, do funcionalismo, ou tu faz ou lá na frente vai pagar essa conta. Então, quem tem responsabilidade, quem sabe a sua função e sabe da importância de que tomar as decisões corretas para que... eu não sou servidor público. Eu poderia fazer, eu sou contra, votar contra, mas o que adianta a gente passar por essas funções e ser irresponsável na gestão, né? Tem que ter preocupação com o funcionário e tem que ter preocupação também com o ente público, o Estado em si. O Estado, seja União, seja Estado, seja o município. Porque se não tiver boa gerência, se não tiver bem gerido, quem paga a conta somos todos nós. Eu estava escutando agora pela manhã, né? Eu até, como eu também estou envolvido, ontem não pude participar da apresentação do governo do estado nesse processo de privatização da CEA. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, um negócio que me incomodou, sabe? Até me
o próprio funcionário diz, o Fábio votou a favor da privatização, o Fábio é contra os funcionários, eu não sou contra ninguém. Agora, quem quebrou a serra não fui eu, né? Eu nunca fui presidente, eu não sou funcionário, não fui eu que botei na justiça ações bilionárias que tiveram, que quando ganhou ficou bom porque as defesas foram relapsa. Isso está comprovado nos relatórios. Então tiraram o dinheiro. Hoje, a CE deve para o Estado mais de 2,5 bi. Agora a informação que me deram superficial que o Estado ia assumir essa dívida para poder vender melhor a CE. Eu sou contra esse tipo de coisa. Porque quem paga esses 2 bi é eu, tu, é todo mundo. É todo mundo que deixa de ter uma obra da 734, deixa de ter contratualização com os hospitais para pagar, é menos escola, é menos educação, é menos tudo, entendeu? Essa conta, não existe varinha mágica, não, vai lá e some com esse dinheiro, bota aqui. Em algum lugar saiu. O funcionário, se hoje a CE não tivesse devendo 2,5 bi para o Estado, os salários não estariam atrasados desde que tanto, entendeu? Hoje o fluxo de caixa do Estado aí, 1 bi, 1,5 bi se entra de dinheiro, paga a folha em dia, não tem mais serviço. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ter essa realidade. E para isso também Rio Grande vai ter que ter talvez alguns ajustes para que nós não tenhamos um desequilíbrio lá na frente. Sem analisar. O Augusto, eu estou falando muita coisa superficial e eu também não quero fazer injustiça com ninguém, né? Não é o meu feitio. Mas um pouquinho da experiência que a gente adquiriu, né, ao longo desse tempo, ter passado pela prefeitura, eu vou só te trazer um número da própria situação referente à Previr que tu me colocou, né? A diminuição da alíquota patronal que o ano passado ocorreu, de 21 para 17, posso errar nos números, mas está girando aí vai girar em torno de poucos 20 e poucos milhões. 20 e poucos milhões. Vamos botar 20 milhões, conta de padeiro. Este ano, não pagando a Previdência, da parte patronal, do período que acho que até outubro estava girando também já em torno acho que em torno de 15 milhões, se não faz. Quase 40 milhões. Quase 40 milhões. 40 milhões que está faltando no caixa para cobrir, porque a gente sabe também que as dificuldades que é grande, entendeu? Então, só que o ano que vem não vai ter esse dinheiro. O ano que vem não vai ter esse dinheiro para te financiar. Tu te financiou daquele tempo. O governo do Estado não quebrou antes, por quê? Por que o próprio governo Tarso diz, não, que eu não atrasei salário. Mas ele pegou 7 bilhões. Financiamento? Não, 7 bilhões dos depósitos judiciais. Pagando juros muito mais caro do que se tivesse o dinheiro aplicado no cara. Bom, não pagou, tudo bem. Mas hoje, aí terminou o dinheiro de depósitos judiciais, que não é dinheiro dele, é dinheiro de quem é teu, é meu, quem deposita lá, é dinheiro da população. Até porque é o seguinte hoje, para quem está nos ouvindo, se a justiça hoje fizesse sentença zero, liquidasse tudo... Quem quer pagar? Não ia ter dinheiro para pagar. Os depósitos judiciais não tem, vai levar tempo para repor esse dinheiro. Então, para ver que a administração pública é que nem na nossa casa. Não tem segredo. Vou fazer desenvolvimento endividando como alguns defendem. Eu não defendo isso. Quebrar o Brasil com esse conceito. Vamos fazer obra pública para gerar emprego. Bom, se tu tem dinheiro, sim. Mas tu vai endividar ou vai fazer se tu não tiver essa conta fechar, que nem na nossa casa. Bom, eu gostaria de ter muito mais coisa que eu tenho, entendeu? Se na tua casa tu ganha 1.000 e tu gasta 1.500... Você tem déficit. Por enquanto teu cartão de crédito cobriu, daqui a um pouco tu tiver, mas depois tu não consegue pagar mais, tu começa a perder. O que tu vai ter que fazer? Vender teu carro, vender teu patrimônio, vender isso para pagar a conta. Se aqui na rádio vocês não gerenciar bem, se você chegar no final do mês não ter o dinheiro para pagar os colaboradores, tu vai ter gente vir trabalhar aqui? Não tem. Então, o que acontece na nossa vida pessoal, o serviço público Infelizmente, alguns acham que não. Por isso que nós vivemos a situação do descontrole das contas públicas. Fábio, vocês têm mais alguns minutinhos? Não, estou tranquilo, estou tranquilo. Vamos no intervalo, depois da volta. E se eu estiver falando demais, tu me corta, né? Não, mas o assunto está bom. Eu acho que uma coisa que nós precisamos voltar aqui no próximo bloco
falar sobre saúde. O teu vice é da saúde, eu quero falar sobre saúde. Já voltamos. Muito bem, são 10 horas e 12 minutos, 10 e 12. Estamos aí no terceiro bloco com a entrevista exclusiva com o prefeito eleito em Rio Grande, né, Fábio Branco, que está aqui nos nossos estúdios e continua participando da entrevista do dia. Augusto. Parte final da entrevista aqui, nós vamos falar um pouco sobre saúde, né? O Fábio escolheu um médico para ser o vice. E com certeza nós vamos ter um gerenciamento muito maior da saúde. Nós estamos com uma situação da Santa Casa aí que recebeu um monte de recursos, e a transparência, que a gente sempre prega por isso, né, não acontece. Né? Então eu acredito que o teu governo aí vai ter um olhar especial aí para os nossos hospitais, para a nossa saúde. Sim, até porque Augusto e o próprio Zambuja, né, a saúde realmente necessita. E que a gente já sabe que não é só pandemia, nós já vínhamos com dificuldade séria, né, seja hospitalar ou seja de sistema como um todo. Então, e a própria escolha, né, do vice já foi nesse propósito, nesse propósito de demonstrar para a população de que nós queremos cuidar com a saúde como prioritário. Escolhendo um médico, né, Dr. Sérgio Weber, que não tem uma atuação política, nunca teve uma atuação política, mas tem uma atuação profissional aqui em Rio Grande, né, um profissional muito bem conceituado, um ser humano incrível, né, então eu acho que isso também é importante, porque na vida pública, né, quem participa e quem é um bom ser humano, a chance e a probabilidade de dar certo e nos ajudar na vida partidária e pública, ela é muito melhor. Então, por isso que nós, aí, em comum acordo, né, eu queria muito agradecer a aceitação, né, que ele aceitou esse desafio, né, de dar algo mais de si, né, até muitas vezes deixando o seu consultório, deixando a sua estrutura que ele tem, para também fazer esse trabalho pela comunidade do Rio Grande. E claro que nós vamos ter uma equipe, nós vamos ter uma secretaria, mas a própria participação do Weber vai nos ajudar, né, de que a gente consiga aglutinar um pouco mais, né, todo esse setor importante, toda a área de saúde, para que a gente consiga ter, aí sim, daquilo que nós nos propomos, que através dos mutirões, tentar botar em dia essas cirurgias eletivas, muitas consultas de prevenção que foram deixadas de fazer, tendo em vista toda essa situação da pandemia, toda a situação do contexto do sistema de saúde, que a gente sabe que se tu não tratar isso, lá na frente nós vamos pagar muito caro. Então, vai ser necessário. Então, na transição, né, que agora nós pretendemos, já vamos focar muito forte nessa reestruturação da saúde, na gestão plena. A partir da gestão plena, tu tocou numa coisa importante, que é um processo de contratualizações com os hospitais, que tenha uma participação mais efetiva, né, mais resultado, cumprimento de meta, e uma fiscalização maior, né, auditorias e fiscalizações e controle maior. E aí falando, eu acho que o hospital universitário já tem a sua vida própria, eu acho que tem uma estrutura, principalmente de recurso humano, administrativa, né, também. A Santa Casa precisa de uma atenção maior, e isso nós vamos fazer. Eu vou fazer isso pessoalmente, Augusto. Eu assumi compromisso quando fui lá, tu conhece, né, tu participou já da vida pública na gestão, na prefeitura. O prefeito, ele é um dos membros do conselho. Eu fui um dos que eu fui 8 anos e sempre deleguei para outros participar, né, das reuniões do conselho. E o meu representante sempre foi acho que normalmente foi o Gilberto Pinho e também o Edson Cunha. Foram os dois, era titular e suplente que nós indicamos. Tanto eu quanto o Janeiro, acho que foram essas duas pessoas que todo mundo conhece, são pessoas públicas, né, também incontestáveis, né, e também conhecedores também, o Gilberto, funcionário do Banco do Brasil, toda uma vida, o Edson Cunha, funcionário estadual, né, do Porto, advogado. Então a gente sempre colocou lá para ajudar. Mas num primeiro momento e no início de todo esse processo, eu vou fazer questão pessoalmente, né, junto com o Sérgio Weber, de participar dessas reuniões.
do Conselho, né? Tem que atualizar, tem que trazer esse processo. A diretoria também, aquele processo extrajudicial, não tem que resolver isso aí. Acho que tem que resolver, né? Tem que resolver isso, tem que ter a própria, até para ter todo esse processo de transparência, de controle, um conselho atuante, né? Ter todos os membros constituídos e que seja ele efetivamente como conselheiro, mas também seja como prefeito, nós queremos ajudar, nós queremos precisar fazer essa participação mais efetiva da iniciativa privada, que a gente consiga direcionar um pouco de recurso para estruturar melhor a Santa Casa, para melhorar o atendimento, para a receita, porque nós acabamos de falar da prefeitura, né, comparando a sua casa. Um hospital também é a mesma coisa. Tem que dar receita e despesa, né? Isso aí eu conheço um pouquinho. E conhece bem. E outra, área, né? e se der resultado, esse resultado vai se transformar em outros atendimentos. Entendeu? O complexo da Santa Casa é muito grande, né, para esse tipo de situação que está resolvendo. É que a gente diz isso, né? A prefeitura, eu sempre disse, a prefeitura tem que dar lucro. Então, o lucro é o excesso de arrecadação, a tua receita ser maior que a tua despesa. Mas o que ela transforma? Ela transforma em benefício à sociedade, qualidade de vida. Um hospital, ela tendo também um superávit, ela tendo um excesso de arrecadação, ela dando resultado positivo, ela dando lucro, automaticamente tu vai ter mais serviços, porque como ela precisa ser reinvestido no próprio situação, tu começa a trazer novos serviços, né, para melhorar a receita, tu atende mais pessoas, tu remunera melhor os servidores, tu traz profissionais para... Então, a Santa Casa, realmente, a saúde como um todo, ela precisa ter essa atenção. Uma atenção durante a pandemia e o pós-pandemia, né? Durante a pandemia agora que nós estamos vivendo, a gente tem que ter essa preocupação de dar suporte para esses atendimentos. E depois do pós-pandemia, que é o que é um pouco da nossa preocupação, que nós queremos atuar a partir de uma parceria com o governo do estado, né? Efetivar de fato a municipalização plena e gerenciar melhor. Nós temos que organizar o nosso sistema para que as nossas unidades básicas tenham mais recurso humano, dê mais resolutividade. Evita as pessoas irem para o pronto-socorro para dor de barriga, senão tu sobrecarrega o sistema, né, dos hospitais. Os hospitais e tu não atende o que tem que atender. O hospital ele tem que estar aberto para aquelas pessoas que necessitam naquele momento, né? Sim, urgência e emergência. Então... Fábio, uma outra coisa também, que isso aí com certeza já deve ter ouvido na campanha, né, é essa situação aí que nós tivemos aí muita reclamação, até hoje temos muita reclamação dos comerciantes quanto ao novo camelódromo que virou não só a Praça da Mandaré, né, mas vários locais aqui em frente de estabelecimentos comerciais, aí, o pessoal tomando conta do calçadão, dessas ruas aí, vendendo produtos, né, pirateados, que é uma preocupação. Inclusive o CDR tem feito campanhas aí, pedido apoio da Polícia Federal, da Brigada. Como é que tu vê essa situação toda? Não, eu acho que temos que organizar, né? Eu quando lá assumi em 2000, nós resolvemos o problema da Praça da Mandaré, né? Ainda fui agora, nesse período da eleição, né? Eu fui lá visitar, né? Pedir voto, né? A gente foi em tudo que é lugar, como eu disse, foi um dos lugares que eu trabalhei, eu fui em tudo que imagina. Fui lá. E primeiro, para minha não surpresa, porque eu também, a gente convive com as pessoas, né? E muitos daqueles que lá em 2000 que me criticavam, né? Hoje me agradecendo que estão lá até hoje, numa vida muito melhor, uma estrutura melhor e tudo. Isso que é gratificante. E é por isso que às vezes a gente tem que ter a coragem de tomar a decisão. Não é para prejudicar ninguém, é para melhorar como um todo. Então nós recuperamos a Praça da Mandaré, né, que a gente se vê. Deu melhores condições de trabalho, porque aquilo ali é desumano também, no sol, na chuva. Carregar aquilo, desmontar e botar aquilo ali não era. Né? Então nós temos. Agora, não podemos deixar o centro como está hoje. Eu sei que são seres humanos, eu sei que nós temos que cuidar realmente da vida das pessoas, né? São estrangeiros que tem que também ter esse cuidado, e nós vamos ter esse cuidado, mas precisamos ter uma solução. Então, nós vamos ter realmente uma conversa aí, né? Tu já tens a solução? Não tem a solução. Não pensei nisso, até porque, eu digo, quando a gente está concorrendo, nós temos planos, né?
Bom, agora nós concorremos, agora já efetivamos, agora nós temos que começar a ir para os projetos, né? Para coisas mais concretas, sair de um plano para um projeto, para depois ter a execução desses projetos. Então, nós vamos ter que ter uma atuação aí e chamar todo mundo, né? Todos os atores, seja o comércio, seja o poder público, até mesmo hoje quem está sobrevivendo disso, que eu digo, quem sobrevive também tem que ter esse cuidado. Se eu digo que estamos vindo para gerar emprego, para melhorar, também não vamos tirar a sobrevivência das pessoas, não é assim. Mas temos que ter como fazer, nós temos que estar determinados em fazer, tempo para fazer isso e como fazer. Fábio, quero agradecer a tua presença, aí nós ficamos quase uma hora conversando, né, e dizer que a Estúdio Livre está sempre à disposição. Deixar tuas considerações finais. Hein? Eu que agradeço aí, é uma conversa muito boa, nem saber que uma hora passou rápido aí, né? Conversa boa aí. Tem assuntos bons, a comunidade precisa saber, né? Flui bem, a gente não combinou nada, né? Falamos tanta coisa, mas eu queria te agradecer aqui mais uma vez, agradecer ao Azambuja pela oportunidade, dar os parabéns a vocês pela toda a organização, o crescimento. Eu digo que a referência da Estúdio Livre, do trabalho que vocês fazem, e quanto é importante isso, é que vocês demonstram que é possível fazer desde que queira fazer e sejam profissionais. E a cidade é isso que precisamos fazer, entendeu? Eu acho que tem muita coisa que é possível fazer, desde que queira fazer, vamos motivar as pessoas a fazer, vamos fazer bem feito, entendeu? Não vamos fazer pela metade, não vamos fazer, vamos fazer como dá, não. Pô, se vamos fazer bem feito, vamos se dedicar a fazer. Então, a mensagem que eu digo é isso. Vamos acreditar em Rio Grande. Não vai ser fácil, não é fácil, né? Mas é possível, desde que todos nós queiramos fazer. Eu iniciei a minha caminhada nessa campanha dizendo que não era um projeto pessoal. Eu já fui 2 vezes prefeito, então não é por vaidade, não é por interesse partidário, porque nós já fomos 4 mandatos, né? Então, o partido também não precisava disso, não precisa disso. Agora, se nós conseguir fazer, e vamos conseguir fazer na prática, aquilo que nós colocamos lá, principalmente com os partidos que acreditaram nesse projeto, e que eu também acreditei nisso, e eu só aceitei a concorrer porque eu vi essa união, eu vi a união dos partidos, pena que não foi demais, mas faz parte, né? faz parte do ser humano, faz parte da democracia, né? Eu vi numa boa parte dos empresariados, né, de querer ajudar. Não é o Fábio, não estou a fim de ajudar o Fábio, não querem ajudar o Augusto, não querem ajudar o Augusto, entendeu? Eles querem ajudar a desenvolver a Rio Grande, então, e vão ter de mim essa acolhida. E eu, encerrando, eu digo, eu sou muito grato. A gratidão é a palavra que eu tenho dito aqui desde o primeiro dia até o dia da vitória à população de Rio Grande, porque o que eu tive, Augusto, nessas caminhadas, das pessoas chorando, das pessoas emocionadas, das pessoas vibrando, entendeu? Porra, eu digo isso, quanto foi importante eu ter decidido concorrer, porque esse carinho, esse afeto, não tem dinheiro que pague, entendeu? Não tem, eu digo, eu não vou decepcionar as pessoas. Invento coisas e vão fazer, mas eu vou sempre enfrentar. A minha vida sempre foi enfrentar, minha vida sempre foi de desafio. Eu nunca tive medo, entendeu? Não tenho medo, não tenho receio. E eu nunca planejei. O Fábio foi... Não, eu vou concorrer hoje porque eu estou de olho no amanhã. Não existe isso, eu nunca planejei. E as coisas caem para mim porque a gente faz o bem, entendeu? A gente faz o bem, eu me dedico, me esforço. Eu tenho dito, às vezes pode até me faltar capacidade intelectual para algumas coisas, mas eu me supero no trabalho. Mas eu volto hoje muito mais experiente, né? Muito mais capacitado. Também, se não tivesse esse valor, não chegaria em Porto Alegre, que muitos passam em Porto Alegre desapercebido, né? Sim, você chefe de gabinete. Tem muitos que passam, saem daqui, vão para lá, mas tu pergunta... Ninguém sabe. Desapercebido. Então, eu cheguei, graças a Deus, cheguei no primeiro mandato, virei secretário de desenvolvimento. Em 1 ano e pouco, virei chefe da Casa Civil. Voltei para a Assembleia no segundo mandato, virei líder da bancada. Com gente, 8 deputados, 7, eu mais 7, gente com muito mais tempo que eu, muito mais experiente, virei líder da bancada. Saí líder da bancada, virei presidente da CCJ, a comissão mais importante da Assembleia.
Pô, isso aí é trabalho, né? Claro. E a gente voltando, ontem participando de uma reunião, o pessoal, tô feliz por ti, mas tô triste porque vamos te perder como colega e tal. Eu digo, não, eu também fico triste em algum momento, mas fico alegre porque é uma outra etapa da minha vida. Então a gente passa esse momento, olha para frente, vamos trabalhar e o futuro só a Deus pertence. Agora, se nós fizermos o nosso dever, tenho certeza que Deus vai nos dar aquilo que nós merecemos. Um abraço. Não é o que a gente imagina em alguns momentos, né? Sim. Eu digo, às vezes, eu sempre estou preparado para as vitórias e para a derrota. E eu sempre digo, com as derrotas, Deus tinha que acontecer. Tem que acontecer. Não é só as coisas boas. É a vida, né? A vida mostra desafios que às vezes a gente nem conseguia tomar. Eu sou um homem de fé. Todo tempo nós conversamos e tu não estava naquela querendo vir. Não, eu não queria, eu não escondo de ninguém, eu não queria vir concorrer. Eu não queria concorrer. Porque eu acho que eu estava num momento lá, entendeu? Eu acho que também conhecendo a realidade. Também sabia que, não é que eu sabia que, eu enfrentar isso, entendeu? Me incomodar de novo. Tem que estar respondendo processo de novo, que eu sei que vou ter que responder porque eu tenho coragem. Eu não tenho medo, entendeu? Eu vou ter que se eu achar que tem que fazer para o bem, eu vou tocar-lhe o ferro, não tem conversa. Não tenho receio, não tenho medo disso. A minha vida sempre foi assim. Graças a Deus meu pai me ensinou isso. Tu tá com a razão? Enfrenta. Né? Aprendi com o tio Wilson, que é uma pessoa acima da média total, e também a característica maior dele era a coragem, né? Não tinha conversa. Para ele não tinha meia volta, né? Eu às vezes um pouco mais habilidade, não faço. O tio não. O tio, a linha reta dele não tinha 1 milímetro, não tinha não. A minha ainda dá uma voltinha ainda, né? A do tio. Mas a gente aprende isso, é característica, a gente convive, a gente aprende, né? Às vezes a gente erra, e errando a gente tem condições de ali na frente consertar e aprender, né? Aprender com os erros. Só. Agora, quem não faz, não aprende. Não faz nada. Então, desculpa aí, passar do meu limite, falei demais, mas a conversa está tão boa. Acho que é importante isso, trazer para a comunidade, né, os teus pensamentos. Né? Porque muita gente, tem gente que até não votou, mas que ouvindo essa entrevista hoje, né, Zambuja, vê que mudou. E daqui para frente vai te apanhar. E a outra coisa, hoje, e a outra coisa que até não falei, mas nós vamos conversar com a oposição. Nós vamos chamar a oposição para conversar. Nós vamos pedir sugestões da oposição. Entendeu? Hoje eu sou prefeito de todos. Eu não tem que acabar esse tipo de coisa. Né? Rivalidade. Essa discórdia e briga e separar. Não. Vamos brigar, vamos discutir, vamos apresentar os projetos. Período da eleição, passou isso. Vamos embora. E de mim, e para isso eu também volto melhor, entendeu? Volto muito mais, com mais capacidade disso, de diálogo. Eu não tenho problema de conversar com os diferentes. Bom, às vezes os diferentes talvez não me convençam, como também posso fazer a mesma coisa. A minha posição talvez não convença a oposição, mas não é por isso que nós vamos achar que ele é inimigo e eu tenho que destruir. Não, é o poder do convencimento, né? Quantas vezes a gente volta atrás, às vezes a gente não volta atrás, às vezes a gente está certo, às vezes a gente está errado, mas o que tem que tomar decisão, tem uma hora que tem que tomar decisão, e a decisão de quem está com a caneta é sempre pela maioria. É isso que tem que fazer, porque a unanimidade é burra e a unanimidade não existe. Não tem como fazer isso. Agora, tu tem que sempre tomar decisão para que tu possa ajudar as pessoas pela sua maioria. Esse é não tem como fazer pela minoria, né? Ou porque só porque o Augusto é meu amigo, eu vou ajudar ele. O Zambuja não é meu amigo, eu não voto em mim, eu tenho que tocar-lhe a caneta. Não tem que fazer isso, né? Em alguns momentos, tu é meu amigo, tu coisa, mas eu te toco a caneta. Paciência, né? Não tem o que fazer, mas tomara que tenha o entendimento de que as pessoas... E a outra coisa, Augusto, que eu sempre tive isso comigo e hoje cada vez mais, antes de falar, antes de qualquer atitude, eu digo, eu me boto no lugar das pessoas. Eu não boto no meu lugar, eu boto no lugar da pessoa. Eu sempre digo que eu gosto de tratar as pessoas como eu gosto de ser tratado, mas eu também, a decisão que eu tomo, ou a maneira que a gente fala, é porque eu me coloco na posição da pessoa que está do outro lado. Não adianta só de um lado e tu não avaliar o que o outro tem ou como fazer. Então, eu acho que é isso que nós temos que passar. Terminou a eleição,
Vamos olhar para frente, vamos construir uma cidade, vamos nos juntar para isso. Bom, daqui a 2 anos tem eleição para deputado. Bom, cada um vai defender os seus partidos, cada um vai defender as suas propostas. Daqui a 4 anos vai ter uma eleição para prefeito de novo, cada um vai defender. Mas que isso não interfira, não, que não prejudique a cidade do Rio Grande. Já sucesso, né? Conte conosco sempre que possível. Né? Obrigado. Zambuja. Muito bem, tivemos a entrevista exclusiva com o prefeito eleito Fábio Branco, que retorna à Prefeitura do Rio Grande. Desejamos todo sucesso para o amigo. Em nome de toda a equipe aqui da Rádio Estúdio Livre FM, como o Augusto falou, estamos de portas abertas, né, Augusto? Tudo que for de bom, a Rádio Estúdio Livre vai apoiar aí durante o seu governo.